som. 1, 2. Ok, pessoal, bom dia. Bom dia, irmão Ivair, já falei. Luciana também, irmã Elza também. Nós estamos iniciando a nossa aula de hoje, né? A lição número 7 da revista Visão. E a gente, então, vai orar nesse momento, pedindo que o Senhor nos abençoe, que nos guarde e que tenhamos uma boa aula e que essa aula possa ficar gravada também e outras pessoas possam assistir num outro momento. Vamos, então, orar? Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de estarmos na Tua casa e aprendermos um pouco mais através da Tua palavra sobre a visão celular, Pai, que tem como tema hoje, Deus, consolidação, Pai. Como é importante essa etapa na vida da igreja, como é importante a consolidação na vida, Senhor, da nossa igreja de maneira muito especial. Pai, obrigado por cada um que já está aqui, obrigado pela vida do Bira, pela vida da Maria Eduarda, obrigado a Deus por aqueles que estão envolvidos nessa aula de hoje. Nós oramos no nome de Jesus, amém. Nós temos algumas pessoas ausentes, né? E a gente, então, o nosso tema tem como tema para hoje, consolidação, preparando os alicerces. Falamos bastante sobre consolidação na semana passada, mas nós vamos ver hoje como é que se dá essa consolidação e a importância dela. Então, a nossa meta é detalhar as minúcias do processo de consolidação. Os detalhes, né, do processo de consolidação, apresentando como o alicerce para o estágio seguinte, que é o discipulado. A nossa igreja trabalha o discipulado, e nós vamos trabalhar isso agora de maneira muito mais cuidadosa, porque o discipulado é que ajuda a pessoa a vencer alguns desafios na sua vida. E a consolidação já é a base, já é o primeiro passo para um discipulado. E nós precisamos fazer com que toda a igreja entenda muito bem isso, o discipulado como algo que é natural na nossa igreja. Não precisa ser algo extraordinário, mas tem que ser algo natural. Por quê? Porque Jesus trabalhou o discipulado. Nós temos outras pessoas no Antigo Testamento que tinham o discipulado. Talvez não de maneira estruturada como nós temos hoje em muitas igrejas, mas o discipulado sempre fez parte do cristianismo. Por quê? Porque o próprio Jesus, ele começou fazendo discípulos. Mas antes de Jesus, alguns líderes daquela época, religiosos, já tinham seus discípulos. Tanto é que João já tinha discípulos. Quando Jesus ele começou o seu ministério, alguns mudaram, deixaram de ser discípulos de João e passaram a ser discípulos de Jesus. Mas discipulado é algo que a gente vai ver em toda a Bíblia. Nós temos Elias e Eliseu caminhando com Elias, aprendendo tudo com Elias, e depois se tornou o seu sucessor. Então, vamos lá. Primeiro ponto, uma calorosa recepção. Um bom consolidador precisa conhecer a fundo o seu trabalho para fazê-lo bem feito. Quando nós falamos de discipulado, nós temos a figura do consolidador, aquele que vai trabalhar isso. Qual a importância do discipulado? A importância da consolidação está em que muitas vezes a igreja recebe muita gente, chega muita gente, mas também sai muita gente. Muita gente passa pela igreja e não fica. E muitos não ficam
porque voltam para a vida antiga. E a gente precisa entender isso. Quando começa, né, a recepção, aquele momento em que a pessoa faz a decisão por Jesus, o momento em que a pessoa chega na igreja, são decisivos para que a pessoa fique aqui e se sinta bem, né? A qualidade dos novos crentes será diretamente proporcional à qualidade da consolidação que eles receberem. Por isso, torna-se necessário passar instruções e treinamento detalhados para que o resultado final seja de excelência, né? A gente precisa entender bem isso daí. Então, o que nós vamos ver nesse estudo? Vamos conhecer os detalhes de como desempenhar bem essa função, a questão de receber, cuidar bem quem está chegando. A primeira atenção ao novo convertido após sua decisão por Cristo é muito importante. É muito importante. Eu falei sobre a parábola do semeador. A palavra de Deus é a semente que é lançada e cai num coração, e a gente precisa rapidamente ajudar aquela pessoa a entender o que processo está começando na vida dela. É muito importante isso. Então, se isso acontece num culto de celebração, se a pessoa aceitou Jesus no culto de celebração, é importante que ele seja acompanhado, que ela seja acompanhada por um consolidador desde o momento em que ele vai à frente, confirmando sua decisão, até o momento em que ele é levado à sala de consolidação. Aqui na nossa igreja nós vamos começar a mudar isso. Nós vamos ajustar um local para que para que a pessoa que aceita Jesus, para a pessoa que vem à frente, ou até mesmo o visitante, ele possa ser bem recebido. Que fez a decisão por Jesus, nós vamos para uma sala, vamos trabalhar bem esse momento. A pessoa que veio visitar, nós vamos voltar a ter uma tenda, um local, onde nós vamos dar para ele um kit do visitante. Nós já estamos preparando o kit do visitante, com algumas informações, uma lembrancinha. Isso ajuda a cativar a pessoa e também trazer alegria ao seu coração. O que a gente precisa entender? Todas as reuniões da igreja, nós precisamos fazer um apelo. Todas as decisões da igreja, a gente vai criar o hábito de ter o apelo, até mesmo numa célula. Haverá sempre, e vai ter que ter sempre uma pessoa, o líder de célula vai ter que estar preparado já, até mesmo para fazer isso na sua célula. Programação, nós tivemos ontem programação de homens, a primeira, né, depois já de muito tempo sem fazer, e nós tivemos visitantes, e nós precisamos começar a ter mais, ser mais incisivos em alguns momentos. Por que nós não podemos ter decisões por Cristo na programação das mulheres, na programação de homens, na programação de jovens? Precisamos fazer com que isso se torne algo natural. Só que toda vez que tiver uma decisão, seja onde for, nós precisamos ter o consolidador ali, alguém que já está preparado, treinado e habilitado para logo chegar junto daquela pessoa, a começar um primeiro cuidado com a pessoa, né? Os consolidadores devem estar atentos e acompanhar ao altar qualquer visitante que esteja recebendo a Cristo. É fundamental que um consolidador acompanhe cada novo convertido à sala de consolidação, para dar-lhe atenção personalizada ou de maneira pessoal. Outro cuidado a ser tomado é que no momento da decisão, consolidadores, aí são detalhes importantes, por isso que toda a igreja precisa estar sendo treinada e capacitada. Um consolidador adolescente acompanha adolescentes, rapazes acompanham rapazes,
mulheres adultas acompanham mulheres adultas, e assim por diante. Isso facilitará a liberdade entre o novo crente e aquele que está encarregado de fazer com ele o primeiro contato. Melhor ainda é se a própria pessoa que trouxe o visitante assuma a sua consolidação. A pandemia mexeu com muita coisa. Nós hoje temos até evitado trazer visitantes, mas agora já é o momento de começar a trazer visitantes. Precisamos entender a importância disso, porque talvez a igreja seja o ambiente mais seguro que ele vai estar. Ontem nós tivemos aqui na frente uma atividade aí, gente, tinha muita gente, muita gente. Eu observei não vi ninguém com máscaras. Quando eu passei, fiquei tomando cuidado de observar, não vi ninguém com máscaras. E também ninguém usava álcool líquido ou em gel. O único álcool que eles usavam era aquele que era o líquido que entrava para sei lá, né? De repente, para desinfetar o vírus do estômago, da garganta, né? Eu acho que também pode ser isso, sabia? Por isso que... Então, ali tinha muita gente. Então, nós precisamos começar a trazer visitantes, porque aqui, na igreja, é um espaço mais seguro. Nas nossas casas, nas células, nós também podemos proporcionar aos visitantes um espaço mais seguro. Então, nós precisamos voltar a ter os nossos visitantes e começar a fazer com que cada pessoa entenda a importância disso, né? Então, a consolidação, ela tem que ser feita por quem? Por quem foi treinado, está credenciado a fazer isso, sabe? Então, como é que começa a ficha? Nós temos a ficha de decisão, temos a ficha de visitante, uma ficha muito mais simples, onde nós queremos do visitante saber apenas o nome dele, a idade, o endereço e um telefone, para a gente fazer um contato, ligar agradecendo pela visita. E nós estamos preparando para fazer isso de maneira rotineira. Toda pessoa que vem visitar a igreja, ela vai preencher uma ficha. Não é para a gente saber da vida da pessoa, mas é para a gente agradecer a visita que ela fez, né? Então, só que quando a gente fala de alguém que fez a decisão por Jesus, essa ficha, ela precisa ser mais minuciosa, ela precisa ter mais informações para a gente poder cuidar melhor da pessoa. Então, o novo decidido, ele deve ser deixado o mais à vontade possível. A recepção calorosa é importante. Receber aquela pessoa, acompanhar aquela pessoa, levar aquela pessoa para um lugar, quem sabe lá ter alguma coisa bem rápida, né? Um cafezinho, alguém ali para dar uma palavra muito rápida e objetiva. Muitas vezes nós falamos assim, mas isso vai incomodar a pessoa. Gente, a pessoa que aceitou Jesus, ela está impactada pela decisão que ela tomou. Muitas vezes nós falamos assim, mas aí já vai levar a pessoa. As igrejas que têm conseguido resultado têm trabalhado assim. Na outra igreja de onde eu era, nós fazíamos assim. Após as decisões, nós levávamos 1, 2, 3 pessoas, 10 pessoas. Quantas tinham feito a decisão, nós chamávamos alguém que trouxe ela também, e nós íamos para uma sala, e ali orávamos com ela, e tínhamos um primeiro momento com aquela pessoa, numa recepção calorosa. Só que nós começamos a pensar, mas aí vai causar constrangimento e tal, primeira vez que a pessoa vai à igreja. E a gente acabou cedendo isso, e a gente perde muitos resultados, deixa de ter
resultados, porque a gente perde muito quando a gente para de fazer isso, né? O coordenador dará rápida palavra para todos, afirmando o que significa a decisão tomada, e depois cada consolidador abordará individualmente aquele a quem acompanhou. Nessa abordagem, da maneira mais informal possível, ele preencherá a ficha de consolidação ou uma ficha de decisão, com todos os dados, cuidando para que nada seja deixado em branco, a não ser que a pessoa resista em fornecer alguma informação. Muitas vezes a pessoa toma a decisão, mas ela está com medo. Então, aquele momento, está preocupado, será que a igreja agora vai ficar em cima de mim, me ligando? A gente dá uma informação ali de que é nada disso. É para a gente orar, para ligar para ela, para saber como é que está sendo a semana dela. Então, essa palavra é dada por alguém que é responsável por essa área, que vai estar coordenando, vai estar pegando essa ficha e depois distribuindo para os líderes de células ou para as pessoas que vão estar cuidando daquela pessoa, né? Abro parênteses aqui. Está tendo um baile, deve estar terminando agora, né? Porque toda hora passa alguém ali fora, alguns tentando se manter firme em cima das suas pernas, moças com sandália na mão. Gente que precisa ser alcançada, gente que precisa ser evangelizada, porque enquanto nós ficamos presos dentro de um templo, com medo por causa da Covid-19, temos que ter cuidado, medo não. Enquanto a gente está se resguardando além do necessário, Satanás está cada vez mais atraindo os jovens. A pandemia não fez com que ele parasse de atrair os jovens, de atrair as pessoas para o seu reino. Então, nós precisamos refletir um pouco sobre isso, né? Voltando para cá. Então, depois da ficha preenchida, o consolidador orará com o novo convertido, especialmente intercedendo pelos problemas que ele compartilhou ou colocou na ficha como pedido de oração. Isso é fundamental, pois mostrará o interesse da igreja por seus desafios pessoais e acionará o poder de Deus para resolvê-lo. Nós precisamos entender isso. A pessoa que vem visitar a igreja, de alguma forma, ela crê que a igreja ela tem em si poder liberado por Deus para atuar na vida das pessoas. Então, nós precisamos ter esses cuidados. Finalmente, após orar, o consolidador o liberará para deixar a sala ou o lugar, acompanhando a pessoa, né? Então, só vamos começar a entender melhor esse primeiro passo da lição de hoje, quando nós começarmos a fazer isso na prática. E a gente vai começar a fazer isso de maneira contínua, de maneira rotineira. Vai virar um processo na vida da igreja. Ah, mas teve uma decisão. Não importa, é uma vida. Ah, não teve ninguém. Ok, mas no domingo que vem vai ter. Na próxima programação vai ter, né? Quando a decisão de uma pessoa acontece na célula ou através de evangelismo pessoal, e nós vamos começar a fazer algumas atividades, né, na rua, na medida do possível, os mesmos passos devem ser dados. No caso da célula, o preenchimento da ficha pode ser feito assim que termine a reunião, no próprio ambiente onde ela ocorreu. Nós temos sido tímidos. Todo o material que a gente pega para ler, para consultar, para tentar preparar o nosso material, a gente encontra que pessoas fazem decisão por Cristo nas células.
Se nós não estamos vendo isso acontecer com mais frequência, é porque nós não estamos fazendo isso. Mas todas as igrejas que trabalham com células colocam isso como sendo uma prática natural, apelo nas células. Por que nós talvez não tenhamos tido apelos? Porque talvez esteja faltando a figura do visitante nas células. E a gente vai trabalhar muito isso nesse tempo agora. 2, segundo ponto. Não apenas uma ficha, mas uma vida. A ficha de consolidação é um instrumento importante. O consolidador deve ter a consciência de que não se trata apenas de um papel, mas de uma vida que foi comprada pelo sangue de Jesus. Veja a ficha como uma pessoa. Gente, aquela ficha representa uma pessoa. Quando a gente fala de números, a gente está falando de pessoas. Então, quando alguém pegar uma ficha de uma decisão, tem que ver aquela ficha como sendo uma pessoa que Deus trouxe até nós. E é a nossa responsabilidade, então, cuidar. É através dela, da ficha, que a central de consolidação conhecerá o perfil do novo convertido e acionará o consolidador adequado para acompanhá-lo, né? Ou a célula para quem a gente vai encaminhar aquela ficha. Para o líder de célula que nós vamos encaminhar a ficha daquela pessoa. Por isso, cada campo deve ser preenchido com letra de forma bem legível e nada deve ser deixado em branco, a não ser que a pessoa se negue a fornecer os dados. Olha o que deve constar: o endereço, estado civil, a idade, a profissão e o sexo da pessoa. São fundamentais para identificar o tipo de consolidador que deverá procurá-la depois. Os números de telefone viabilizarão a fonovisita. Os dados no verso da ficha ou no campo próprio da ficha também são decisivos para a identificação da pessoa e de suas necessidades de oração. Portanto, a ficha deve ser preenchida com detalhes. Gente, às vezes a gente fala assim, mas nós estamos sendo muito invasivos. Nós estamos entrando, a pessoa veio à igreja, a gente já está pedindo várias informações. São detalhes importantes que a gente precisa ter para poder, até no momento de ligação, até no momento de cuidado daquela pessoa. São detalhes que às vezes a gente olha e fala assim, mas para que precisa saber se a pessoa, o estado civil da pessoa? É importante. Se a pessoa bota na ficha só divorciado, a gente já tem um detalhe sobre o perfil daquela pessoa. Se bota ali 18 anos, se bota só o nome, eu não sei, mas se bota 18 anos, a gente já vai tentar encaminhar para uma área mais jovem da igreja. E assim, a gente faz com todas as informações. É muito importante. Quando a gente começa a desvalorizar ou tentar minimizar as informações, preocupados com não incomodar a pessoa, não causar constrangimento na pessoa, a gente acaba perdendo, né? O importante é a gente começar e fazer isso. Terceiro, consolidando através da visitação. Ao receber a convocação da central de consolidação ou de seu líder para o primeiro contato com o novo convertido, o consolidador deve ser ágil. De posse dos dados da pessoa, ele deve fazer imediatamente uma ligação telefônica, apresentando-se e marcando uma visita. Na medida do possível, esta visita deve ser em até, no máximo, 7 dias após a sua decisão.
Por que 7 dias até após a sua decisão? Se a pessoa fez uma decisão no domingo, nós temos que fazer o contato de maneira que ela já volte no domingo seguinte. Se foi numa reunião da célula ou numa outra programação, para que ela possa já ser encaminhada para um culto ou para voltar para a reunião da célula da semana seguinte. Então, isso tudo é muito o quê? Importante, é muito importante. Tá bom? Então, vamos lá. A importância do primeiro contato, né? Nós estamos falando sobre a questão da visita, a consolidação através da visita. Então, o primeiro contato. Através dessa questão da visita, parece coisa simples. E muitas vezes, por não valorizarmos essa questão da visita ao novo convertido, a gente acaba perdendo muita gente. Então, vamos ver como é que se dá isso. A importância do primeiro contato. O contato telefônico deve ser feito de maneira cordial e natural. O consolidador deve apresentar-se integrante da igreja. E ele não deve usar, eu sou um consolidador, eu sou um discipulador da igreja. Não, a pessoa não sabe nada disso. São termos nossos. Então tem que ser algo muito natural, né? O principal é dizer, eu sou membro da igreja, eu estou orando por você, pelos problemas da pessoa, né? E por isso ele tem que ter na mão o quê? A ficha da pessoa, sabe? Isso será ponte para marcar uma primeira visita, sob o pretexto de orar junto com a pessoa e começar a estudar a Bíblia com ela. Então, na ficha de decisão, é muito importante ter algum motivo pelo qual gostaria que orássemos. Eu gostaria que orasse por um emprego, ou a saúde, eu estou com problema de saúde, ou então problema de família. Então, é importante a gente, porque isso passa a ser uma ponte. Você chegar para a pessoa e dizer assim, olha, eu sou fulano de tal, sou membro da igreja, e a ficha, eu estou aqui com a sua ficha. Aí eu vi que, conversando, né, eu vi que você fez um pedido, uma prova que você vai fazer, um problema de saúde que você tem na família, e eu gostaria de orar com você, mas gostaria de orar junto com você. É possível ir aí na sua casa? Então, a gente precisa ter argumentos para entrar na casa da pessoa, na vida da pessoa, e orar com ela. Gente, oração, a maioria, tem gente que rejeita, né? Tem doido aí que rejeita a oração, mas a maioria das pessoas não rejeita oração, né? Nesse contato, deve também perguntar como está a pessoa desde o dia que fez a sua decisão. Certificar-se de que ela entendeu o plano de salvação e encorajá-la a caminhar com Cristo. Uma coisa a gente precisa entender, seja qual for a situação, qual for a programação, muitas pessoas tomam a decisão por Jesus, mas não têm noção do que estão fazendo, não sabem definir muito bem aquela decisão. Por isso que nós precisamos ser ágeis para chegar até as pessoas e cuidar delas naquele primeiro momento. Algumas podem ter tomado a decisão porque chegaram na igreja já pronto para tomar a decisão, a vida cheia de problema, uma luta tremenda. Qualquer apelo que você fizer, ela vai vir à frente.
ela nem sabe, mas nós temos que ir até ela, independente da situação, e a todas as pessoas, né? 2, um rumo para as visitas. O consolidador deve preparar bem suas visitas, orando antes, estudando o material que será usado e escolhendo junto com a pessoa o melhor horário e local. Nós precisamos ser mais objetivos. Perdemos muitas pessoas que vieram tomar a decisão porque nós não fomos efetivos nesse cuidado. Não trabalhamos com aquela pessoa, não oramos com aquela pessoa. Cuidado pessoal, não é deixar isso a cargo de um líder só, do pastor, não. Esse papel, cada um, se cada crente começar a entender a importância de ser consolidador, a gente vai mudar muito a nossa realidade, né? Deve ter cuidado com sua apresentação pessoal. Gente, olha que detalhe importante. Nós estamos falando da visita. Ir até a casa da pessoa, ou encontrar com a pessoa em algum lugar, que de repente ela achar melhor. De repente ela não quer, ela aceitou Jesus, mas não quer que esse primeiro encontro seja na casa dela, por algum motivo. Mas a nossa apresentação é muito importante. Roupa, higiene, sabe? São detalhes importantes para que nada seja argumento do inimigo para fechar o coração do novo convertido. A pessoa, um jovem aceita Jesus, aí alguém que vai visitá-lo vai de terno e gravata. Gente, já vai criar um bloqueio na vida daquele jovem. Aí uma mulher aceita Jesus, a que vai visitá-la vai de qualquer jeito. Não. A gente precisa ter esse cuidado. O consolidador deve levar sempre sua Bíblia para as visitas. É lógico que hoje a gente tem o quê? A Bíblia no celular. Mas a pessoa precisa saber se ela vai ter como acessar a Bíblia no celular na hora. Então não custa nada. Se ela puder levar a Bíblia de papel também, vai facilitar até para mostrar para a pessoa, né? Lógico que quando a gente vive nesse tempo de hoje, onde tudo a gente está resolvendo através do celular, a Bíblia no celular passa a ser uma ferramenta muito importante, né? Além disso, deve cuidar de respeitar o ambiente onde se darão esses encontros, evitando ser visto como um intruso. Aonde vai ser a visita? Vai ser na casa? A gente tem que ter os cuidados ali, né? As visitas não devem passar de 1 hora de duração, a não ser quando o novo crente está em sua casa, com liberdade, e não há outras pessoas que possam ser incomodadas com a presença de um estranho. Sempre, em todas as ocasiões, as visitas devem terminar com oração, quando os desafios do novo convertido serão colocados diante de Deus, e ele mesmo vai aprendendo a orar. Era uma coisa interessante. Quando eu montei uma equipe, gente, eu tinha mais de 20 pessoas na equipe. E tinha gente que tinha maior vergonha, constrangimento. À medida que foi fazendo a visita, quando recebia a ficha, quando conseguia marcar e ir na casa da pessoa, aquilo foi ajudando a desenvolver, foi tirando a timidez. E aí, chegava a ocasião em que tinha pessoas que falavam assim, somente quando eu tinha culto e memória, tinha gente que pegava 4 fichas. Por quê? Porque foi perdendo a timidez, foi vendo que é tão bom ir na casa de alguém, de um novo convertido,
para ter o primeiro contato, para poder fazer a abordagem, para se apresentar ali como alguém que está interessado nela e não em observar as coisas que estão na sua casa. Então, é muito importante isso, né? Então, é importante o quê? Material. Nós já estamos com o nosso material praticamente pronto. Falta apenas terminar para poder prepararmos os nossos livretos para que a gente possa ter um dia de treinamento mesmo específico para quem vai começar a trabalhar com isso. A igreja sempre adotará um material para a consolidação, que deve estar nas mãos do consolidador e ser seguido nas visitas semanais. Esse material é dividido em ministrações simples sobre temas pertinentes a alguém que está começando na fé. A primeira visita será mais de contato, para que ambos possam se conhecer e orar juntos. A partir da segunda visita, o consolidador deve levar o material e incentivar o novo crente a fazer anotações das verdades principais. Ao sair, o consolidador deve encorajar a pessoa a estudar o tema ministrado durante a semana e na próxima visita. Deve rever o material com ele, tirando suas dúvidas. Assim, a cada semana será abordado um tema, até que todo o material seja esgotado. A esta altura, a pessoa já deve estar na célula e, no mínimo, preparando-se para ir a um encontro. Quando a gente fala de encontro, eu já tenho pensado que a gente precisa fazer um encontro ainda esse ano. E a gente vai começar a se preparar para fazer um encontro no final desse ano. Um número menor de pessoas, de repente num local diferente, mas nós precisamos fazer um encontro com Deus. A igreja precisa voltar a fazer encontro com Deus. Passou aquela fase mais difícil, né? Mas agora precisa voltar a fazer o encontro, porque são etapas importantes na vida da igreja, na vida de quem está chegando. Cuidados nas visitas de consolidação. Normalmente, o trabalho de visitação envolve muita guerra espiritual. Por que é tão difícil estruturar uma área de consolidação na igreja? Porque Satanás não quer que as pessoas fiquem. Ele quer que as pessoas rapidamente se frustrem, se decepcionem e voltem para a sua vida antiga. Lembre-se de que estamos tentando consolidar no reino de Deus vidas que até bem pouco tempo estavam escravizadas pelo pecado. Os demônios sempre insistem com as armas que têm para que os novos crentes voltem atrás. Se a gente ignorar isso, nós já estamos perdendo. Se nós ignorarmos isso, nós estamos fritos. Não vamos ter nenhum resultado. Por isso é absolutamente importante que todo o processo de consolidação seja regado com muita oração. O consolidador precisa dedicar-se à intercessão e à batalha espiritual pela vida do novo convertido. Gente, é muito importante a gente entender isso, né? Diariamente e antes de cada visita, ele deve separar um tempo para isto, colocando diante de Deus os desafios que tem encontrado naquela vida. Durante os encontros com o seu novo discípulo, já temos que olhar a pessoa que nós vamos visitar, que nós vamos começar a acompanhar, como sendo um novo discípulo. Por isso que, no momento que nós vamos indicar alguém, o líder de célula vai indicar alguém para estar acompanhando, já tem que saber o perfil da pessoa. Para quê? Para que aquele encontro, para que aquele contato
já começa a fazer parte de um discipulado. Durante os encontros com seu novo discípulo, alguns cuidados naturais devem ser tomados para o sucesso do trabalho, como, por exemplo, escolher um local adequado, tranquilo, suficiente para que se possa conversar e orar com liberdade. Cuidar da sua apresentação pessoal, falamos sobre isso, vestimenta, higiene. Uma vez que o novo crente o verá como um referencial, ser pontual, evitar ir apenas para falar, dando uma aula, né, formal. O encontro não é para você dar aula, mesmo com o material, mesmo quando você estiver usando o livreto, o livro, né, para visitação, você não está ali para dar uma aula, você está ali para ouvir a pessoa, para começar um primeiro contato com a pessoa. É evitar o horário das refeições e coisas semelhantes a estas que ajudarão a estabelecer um nível saudável de relacionamento desde o princípio. À medida que as visitas se desenvolvem, o consolidador deve trabalhar de maneira crescente, no sentido de levar a pessoa à célula, se ela ainda não foi, e ao encontro. O fator motivação é muito importante neste sentido, e o testemunho que Deus faz nos encontros é uma grande estratégia para isso. Desta maneira, o consolidador encaminhará, se for necessário, e acompanhará a pessoa ao pré-encontro e ao encontro. Eu mantive o que está na revista, porque essa igreja aqui já trabalha com todo esse processo. Então, voltar a ter encontro é importante. Encaminhar a pessoa, todo líder de célula deve encaminhar as pessoas que estão chegando para a escola bíblica ministerial. A revista 1, o livro 1, Rudimentos da Fé, é importante. Então, a pessoa que estiver fazendo a decisão, ela tem que vir para a classe. É importante a gente dar esse encaminhamento, né? O encontro, vamos falar um pouco sobre o encontro. O encontro é tremendo, né? Quem já fez encontro aqui lembra bem dessa expressão. A visão celular é uma grande e maravilhosa máquina, onde cada peça deve estar no seu lugar, funcionando bem, contribuindo com o todo e tocada pelo combustível da unção. Não adianta estratégia, não adianta ter tudo planejado se não tiver unção. Não adianta. Fica algo mecânico, né? E a gente não quer isso. O trabalho do consolidador estará conectado com a estrutura, como a célula. O pré-encontro, o encontro, o pós-encontro, tudo visando confirmar os frutos e prepará-los para reproduzir. Tem igrejas que têm encontro todo mês. Quando a igreja ela vai crescendo, ela entende a importância de ter encontros num espaço de tempo menor. E tem igrejas que vão crescendo tanto que passam a ter vários encontros no mês. Cada encontro debaixo de uma área. Cada igreja que já cresce a ponto de ter rede, cada rede faz o seu encontro. E às vezes tem 2 encontros acontecendo no mesmo final de semana. Isso significa o quê? Que o encontro ele é muito importante para consolidar as pessoas que estão chegando. Porque o encontro é aquela festa. É aquele momento onde as pessoas são trabalhadas ali por tudo que acontece ali. Então vamos ver como funciona alguma destas estruturas e como elas estão ligadas entre si. A nossa igreja não trabalhou pré-encontro, né? Mas, vendo esse material, a gente vai começar a preparar isso. Assim que a gente definir o encontro, nós vamos também definir datas de pré-encontro.
uma das ferramentas de consolidação é o pré-encontro. Assim que o novo crente começa a frequentar a célula, deve ser informado do encontro e levado ao primeiro pré-encontro disponível. Trata-se de uma série de palestras voltadas para os novos convertidos e que visam a confirmar sua decisão, esclarecer verdades fundamentais como salvação, novo nascimento, benefícios da cruz e libertação, e prepará-lo para ir ao encontro. É papel do consolidador e do líder de célula levar o novo convertido a participar do pré-encontro e ir ao encontro. Por isso, devem estar atentos ao calendário da igreja e, se necessário, acompanhar o candidato nas ministrações do pré-encontro. Gente, quando eu estava preparando os slides, ajustando algumas partes dessa lição de hoje, eu comecei a pensar e lembrar de algumas igrejas até pequenas, até menores do que a nossa, e que fazem encontro de maneira natural. Parou por causa da pandemia, mas quanto mais encontro, mais decisões. Quanto mais encontro, mais pessoas sendo batizadas. E aí eu comecei a entender por que nós precisamos voltar a fazer os encontros, porque o encontro ele é a oportunidade de você levar alguém, é a oportunidade de você também crescer na sua fé, crescer na sua atuação. E igrejas aqui próximas, sabe, quando uma igreja ela tem os encontros, há um ânimo, injeta alegria na vida da igreja, na vida das pessoas. E por isso que é tão importante nós voltarmos a ter os encontros. No encontro, o encontro é tremendo. Trata-se de um retiro muito especial, de fim de semana, onde as pessoas serão levadas a uma forte experiência na presença de Deus. E já participou ali realmente entregando, querendo uma experiência, sabe do que a gente está falando. Procura-se não publicar a dinâmica do encontro, evitando dizer como as coisas acontecerão lá. Entretanto, podemos e devemos dizer o que acontecerá, como uma forma de derrubar ansiedade e suspeitas em quem vai ou nos críticos que estão de fora. Tem gente que fala assim, você vai no encontro, então há críticas de fora. Pessoas que nunca comparecem para ajudar, mas para criticar estão sempre presentes, para gerar dúvidas na cabeça de quem vai ao encontro, sempre vai ter. Então nós precisamos, às vezes, falar, não como vai acontecer, mas de algumas coisas sim que lá vão acontecer. No encontro as pessoas serão ministradas nas áreas de arrependimento, santidade, perdão, cura emocional, libertação, quebra de maldições, restauração familiar, enchimento do Espírito Santo e frutificação. Isso não precisa ser segredo para ninguém. O que se deve manter em sigilo é a dinâmica das ministrações, porque elas não são estáticas, uniformes e seguem a ação do Espírito Santo. O líder de célula, e especialmente o consolidador, devem se responsabilizar pela preparação do correio dos novos que irão ao encontro. A gente não vai falar disso. Este é um momento muito especial, quando o novo convertido deve receber um verdadeiro banho de amor. Várias coisas que acontecem. É isso, verdade? Deve-se evitar usar o segredo do encontro como uma forma de gerar receio e ansiedade na vida de quem vai. Toda expectativa gerada deve ser positiva e não mística. Talvez por isso que muitas pessoas ficam com o pé atrás com relação ao encontro. Achar que é uma coisa mística.
É verdade que Deus age de maneira sobrenatural. E a gente começa a entender por que a nossa escola bíblica ministerial ela passa a ter um papel muito importante. Nós temos 6 módulos. Módulo 1 é rudimentos da fé. Módulo 2 passa a ser a visão celular, que é essa apostila que nós estamos usando agora. O módulo 3 passa a ser alicerces. E por que é tão importante quando nós entrarmos no módulo 3, as pessoas já terem feito o encontro? Porque vai começar a trabalhar com elas coisas que aconteceram no encontro. Vai começar a cuidar delas na revista 3, na revista 4, no módulo 4, que passa a ser restauração, coisas importantes que vão ser trabalhadas a partir de um encontro. Por isso que é tão importante nós voltarmos com os encontros e trabalharmos bem a nossa escola bíblica ministerial. E esse material que nós temos, ele é tremendo. 3, ainda sobre encontro. Sedimentando no pós-encontro o que Deus fez. O pós-encontro finaliza o processo de consolidação. Ele começa na semana seguinte ao encontro. São aulas sobre temas muito importantes para o novo crente. Entre eles, batalha espiritual, como enfrentar o mundo, vida de oração, a palavra de Deus, sexualidade, igreja e batismo. Durante esse período de 4 a 8 semanas, o novo convertido estará sendo preparado para o batismo. Por que igrejas que trabalham isso batizam tantas pessoas? Mas está batizando de qualquer maneira? Não, gente, não está batizando de qualquer maneira. Senão nós íamos achar que o Filipe batizou de qualquer maneira o eunuco, o etíope. Por quê? No primeiro encontro com ele, já batizou o cara. Então a gente precisa entender que quando a gente volta de um encontro, nós já temos que estar preparando mesmo e já ter o batismo definido, já ter as coisas definidas, né? E a pessoa já ser encaminhada para o batismo. Durante o período de 4 a 8 semanas, o novo convertido será sendo preparado para o batismo nas águas, confirmando sua opção de seguir a Cristo e comprometer-se com a igreja. Até o fim do pós-encontro e batismo, o novo convertido está sob cuidado direto do consolidador. A gente precisa ser mais incisivos com algumas coisas. Eu penso que é um tempo agora que não dá mais para a gente ser apenas membro de igreja. Ontem, no nosso encontro de homens que a gente fez, a gente falou um pouco sobre isso. E foi falado exatamente isso. Não dá para a gente ser simplesmente membro de igreja sentado. Domingo após domingo, vir sentar. Ir para uma célula e não se importar com o crescimento, com a multiplicação. Isso não dá mais para esse tempo. Se nós tivermos 20 pessoas dispostas a fazer isso aqui se tornar realidade, em pouco tempo, de 20 vai para 30. Em pouco tempo cresce. Por isso que a gente ouve relatos aí de pastores e igrejas que começaram, muitas vezes, com uma célula. Mas todas as pessoas foram, desde muito cedo na vida da igreja, treinadas, preparadas e desafiadas a viver isso, a fazer isso. Porque não adianta ter 200 pessoas se a maioria não está querendo nada. É melhor ter 20, que essas 20 vão contagiar todo mundo que chega, do que ter 100, 200 pessoas que vivem aquela síndrome de ó céu, ó vida. Não dá mais para a gente ter
desafiar todo mundo a ganhar todo mundo, a participar. Isso aí é o que a gente se propõe agora, né? Após isso, já vinculado a uma célula, o líder passa a responder por ele de maneira mais efetiva, embora seja absolutamente importante que o consolidador mantenha vínculos pessoais de discipulado com ele e continue sendo seu conselheiro e irmão mais próximo, especialmente se estão na mesma célula. Gente, quando a gente cria vínculo com alguém que a gente ajudou a se fortalecer, a crescer, vai ter um vínculo para o resto da vida. E a melhor coisa que tem é quando você vê um filho seu crescendo e indo além de você. A melhor coisa que tem é quando você investe na vida de alguém e vê aquela pessoa indo e crescendo cada vez mais, né? Isso proporcionará uma condição natural para que, quando este consolidador discipulador for enviado para liderar uma nova célula, tenha pessoas que o sigam e se torne posteriormente parte da sua equipe de discipulado ou a sua nova célula. O que a gente quer? A gente quer que, através da consolidação, dessa nova maneira que a gente vai estar estabelecendo, o líder de célula, ele já tenha a visão de quem é o próximo líder. E aquela pessoa vai começar a estar mais próximo de pessoas dentro da mesma célula. Para quando acontecer a multiplicação, a pessoa já sabe quem vai para a nova célula. E a gente precisa trabalhar muito bem isso, né? 5. Alicerce para o discipulado. A maneira como o consolidador vê a pessoa que está consolidando será fundamental para a qualidade do processo. Se sua visão é apenas de fazer um trabalho temporário com alguém, cuidando da pessoa apenas por um breve tempo e depois se livrando dela, certamente o resultado não será excelente. Ao invés disso, a consolidação deve ser vista como a construção dos alicerces para o discipulado. Assim como ninguém lança os fundamentos de uma casa sem a intenção de edificá-la até o acabamento, o consolidador deve dedicar-se da melhor maneira possível ao novo convertido, vendo-o potencialmente como um dos seus futuros líderes de célula e discipuladores. O olhar, sabe? Chegou alguém na célula, a gente já tem que olhar para aquela pessoa e pensar, esse cara vai ser líder. Essa mulher vai ser líder. Essa pessoa vai ser líder. Começar a investir, a gente precisa ser mais agressivo, porque é isso que Satanás faz aí fora. É isso que o tráfico faz. Quando começa a ter ali um radinho com habilidades, começa a perceber naquele radinho um potencial, aquele radinho que só ficava com o radinho, daqui a pouco está com uma pistola. Daqui a pouco ele já vai ganhando uma função dentro do tráfico. Satanás, ele é astuto. E muitas vezes a gente na igreja não tem a mesma percepção que pessoas que trabalham para o mal, dirigidas pelo mal, fazem. E é assim que a gente precisa. Então, é preciso o quê? Mudar. Quando a consolidação é iniciada, um vínculo afetivo e de confiança se estabelece entre o novo crente e o consolidador. Na medida do possível, este vínculo deve ser ampliado com o passar do tempo, até o ponto em que haja uma relação mais profunda de discipulado. Numa igreja em células que trabalha com discipulado e multiplicação, todo crente é desafiado a liderar uma célula e ter discípulos e prepará-los para liderar uma célula e mais tarde como supervisores e até pastores. Vamos
Volta o slide para mim, fazendo um favor. Não, avança um pouco. Segundo. Vamos ler o terceiro, gente? Vamos ler todos juntos o terceiro? Numa igreja em células que trabalha com discipulado e multiplicação, todo crente é desafiado a liderar uma célula e ter seus discípulos. Vamos ler novamente? Numa igreja em células que trabalha com discipulado e multiplicação, todo crente é desafiado a liderar uma célula, ter seus discípulos. Gente, a gente precisa injetar isso no nosso coração. Qual é o papel do líder? É ele discipular todo mundo da sua célula? Não. É ele ficar cuidando de todo mundo da sua célula? Também não. Mas ele precisa já observar quem vai ser o próximo líder. E já falar, você vai cuidar de fulano. Chegou alguém para a célula, aquele que vai ser o próximo líder, já colar com aquela pessoa, porque ele já vai gerar ali uma relação de discipulado. Ele já vai discipular aquela pessoa, com vistas a fazer com que aquela pessoa siga com ele para a próxima célula, e a partir dali ele já tenha um outro nível de relação com a pessoa. Aonde foi que nós erramos algumas vezes? Achar que até que seria o líder que deveria estar cuidando de todo mundo. O líder tem que cuidar de todo mundo, mas ele cuida através de outras pessoas. Chegou um visitante, aquele visitante começou a ficar na célula. Coloca alguém para consolidar aquela pessoa. Coloca alguém para colar com aquela pessoa e já preparar uma relação de discipulado com aquela pessoa. Senão fica o líder tendo que cuidar de todo mundo que chega. Ele vai cuidar sim, mas vai cuidar através de outras pessoas. Quando a consolidação é iniciada, um vínculo afetivo de confiança, já falei isso, podemos dizer que a consolidação é a primeira fase do discipulado. Entretanto, na mente e no coração do consolidador, deve estar a ideia de que, desde que faz a primeira visita, ele está investindo num líder, como um joalheiro que recebe uma pedra bruta, mas já pode visualizá-la em sua mente como uma joia preciosa, lapidada e de grande valor. É muito importante a gente passar a ter esse olhar. Todo visitante que chega na nossa igreja, toda pessoa que chega e que a gente percebe que quer ficar, e a gente começa a cuidar para ela ficar, a gente já tem que ver que ali vai ter um líder. Ali tem alguém que vai crescer. Porque é isso que está acontecendo. É isso que vai fazer diferença. É a pessoa, é o nosso olhar de joalheiro para uma pedra bruta. E saber que aquela pedra vai se tornar uma pedra preciosa. Uma vida que inspira fé. Justamente porque a consolidação já é o alicerce do discipulado, o consolidador deve ter uma vida digna que sirva como um bom referencial para o novo convertido. Por isso, só devem ser credenciados como tais pessoas batizadas, comprometidas com sua célula, submissas ao seu líder e sem problemas de caráter ou testemunho. Senão a gente entrega uma ovelha na mão do lobo, né? E o lobo, gente, tudo que faz é devorar, né? Então a gente precisa ter esse cuidado.
A central de consolidação, ou o responsável pela consolidação, sempre buscará o aval do líder de célula antes de credenciar um novo consolidador. Por isso, os líderes de célula devem ser criteriosos ao aprovar pessoas para este ministério. Vida de santidade, submissão, frequência à célula, oração, responsabilidade são marcas indispensáveis. Como é que nós vamos entregar alguém que está nem aí para a célula, vai quando quer, vai quando pode, para estar colando com alguém que a gente quer ganhar? Não podemos fazer isso, né? Pessoas sem essas qualidades podem trazer muito prejuízo se forem consolidadores, porque ou desestimularão os novos convertidos, ocasionando a perda do fruto, ou formarão pessoas de vida duvidosa como a sua. Uma coisa que eu tenho observado no dia a dia, e vou usar um exemplo aqui, porque é o que vem agora. Eu frisava muito isso quando eu coordenava essa área de consolidação, de discipulado na PIB de Moça Bonita. Se alguém não é dizimista, não pode discipular ninguém. Ninguém. A pessoa pode... eu tenho vida de oração. Quem tem vida de oração é dizimista. Mas a pessoa participa de tudo, a pessoa gosta de ler Bíblia. Quem lê Bíblia é dizimista. E com essa Bíblia, a gente não tem como conhecer a Bíblia e não ser dizimista. Então, e aí eu fui percebendo, até mesmo quando o de cima não é dizimista, embaixo não vai ser dizimista. Aí eu comecei a olhar para a vida de algumas pessoas e perceber que, por estarem muito ligadas a algumas pessoas, não eram dizimistas. Infelizmente, a gente vive isso. Então, é muito importante isso. Formarão pessoas de vida duvidosa como a sua. Por quê? Porque é como se fosse a unção, ela desce. Ela desce, é algo impressionante. A gente fala assim, mas o pai errou, o filho errou. A gente está vendo isso aí, o pai era corrupto, o filho virou corrupto. Desce, gente. A gente vê isso acontecendo. Vai ter deformação de caráter. Isso acontece também dentro das nossas igrejas. A gente tem aí, exemplo aí de deputado preso, o filho também preso e também envolvido em corrupção, o pai envolvido em corrupção, o filho também envolvido em corrupção. A gente está vendo isso aí aos montes, sem consolidação não há liderança. A gente já está caminhando para o final da nossa lição. Sem consolidação não há liderança. Por que temos poucos líderes? Porque temos falhado na consolidação. Por que algumas igrejas... O segredo de um crescimento de uma igreja está na capacidade de formar líderes. A gente olha, às vezes, para a nossa célula e fala assim, caramba, a nossa célula está grande, está pronta para multiplicar, mas não pode multiplicar porque não tem líder. O que aconteceu? Nós falhamos. Falhamos por causa do nosso olhar, porque talvez a gente não tenha entendido que o que define uma multiplicação de uma célula não é a quantidade de pessoas.
mas é a quantidade de líderes que aquela célula está formando. Muda a nossa visão e talvez a gente viva algo muito maior agora, a partir de agora, com essa visão mais apurada, com esses cuidados sendo feitos de maneira mais incisiva, né? A escada do êxito tem degraus que não podem ser pulados. Quais são os 4 degraus? Nós vamos preparar um banner e vamos ter isso aqui. Quais são os 4 degraus do êxito? Vamos lá? Ganhar, consolidar, treinar, enviar. Esse treinar é a parte de discipulado, de capacitação. Mas se a gente pula, a gente perde. A gente só vai enviar se a gente cuidar bem de cada etapa. Qual é a primeira etapa? Ganhar. Como é que eu vou ter líderes se eu não evangelizo? Não vou ter líderes. Se eu não evangelizar, eu não vou ter... Lá na ponta, né? Se eu não evangelizar, eu não vou ter líderes. Se eu evangelizar e não consolidar, eu não vou ter líderes. Não tem como multiplicar a célula. E se eu ganhar, consolidar e não treinar, ou discipulado mais incisivo, o que vai acontecer? Eu não vou ter a quem enviar. Então, antes de enviar, o consolidador deve ser alguém que, antes de tudo, ganha vidas para Cristo, e o líder deve ser aquele que se revelou um bom consolidador. Antes de enviar alguém para liderar uma célula, o discipulador deve provar o caráter e o ministério desta pessoa. Liderar uma célula é pastorear, é assumir o cuidado de parte do rebanho de Deus. Portanto, o líder precisa ser alguém que se dedica às pessoas. Ora, a maneira mais prática de demonstrar isto é sendo um consolidador diligente. Quem é fiel no pouco pode ser colocado sobre o muito. Quem cuida bem de uma vida saberá cuidar de uma célula. Podemos dizer que uma das qualidades imprescindíveis para aqueles que sonham em ser enviados é se apresentarem como consolidador de excelência. Se alguém não quer cuidar de quem está chegando, não se preocupa com quem está chegando, gente, não adianta. Eu costumo dizer que, e eu aprendi muito isso, passei a mudar minha visão, é quando tudo na vida da igreja, todas as áreas da igreja, elas precisam estar voltadas para vidas. Se alguém trabalha em qualquer área da igreja
e não se preocupa com vidas, não vai dar certo. Quem trabalha no estacionamento tem que se preocupar e saber que a importância do seu trabalho para a vida de um visitante. Gente, a pessoa mais importante da igreja não é o pastor, não é quem ministra o louvor. A pessoa mais importante no momento de celebração é o visitante. Lógico que eu não estou me referindo a Deus, mas estou falando de pessoas. É o visitante. Tudo tem que girar de maneira que ele seja impactado por tudo. Parou o carro, já tem que saber que tem alguém lá ajudando ele, orientando ele. Qualquer coisa. Criança, chegou uma família, com um casal com criança, ele tem que saber que o filho dele vai estar no ambiente, vai estar sendo cuidado. Isso é essencial. Então, tudo gira em torno de ganhar. Porque se não ganhar, é o primeiro passo para uma multiplicação, é o ganhar. O primeiro passo para formar um líder é o ganhar. Então, a gente precisa entender muito bem isso. Concluindo, compare a consolidação de um novo convertido com os cuidados que se deve ter com um bebê, desde o seu nascimento. Medite em como isso afeta o futuro desta pessoa, inclusive na fase adulta. É muito interessante o que o autor colocou. Porque diz que a Bíblia trabalha a vida do novo crente como sendo um bebê. Pense no nível de responsabilidade que é gerar vidas em Cristo, mas não cuidar bem delas. Compare isto à negligência de pais que põem filhos no mundo, mas os abandonam ou tratam com desdém. Como uma atitude assim repercute diante de Deus, né? A Bíblia diz que quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Como você está nesse quesito? Como você terá discípulos e se tornará líder se não ganhar e consolidar vidas? Algum tempo atrás, quando um pastor falou assim, lá na igreja, só trabalha quem é líder de célula. Lógico que a igreja foi crescendo. E chegou no nível que ele falou, agora só trabalha quem é líder de célula. Ele falou, porque sabe o valor de uma vida. Aí eu falei assim, mas a pessoa vai trabalhar no Ministério de Louvor. Ele falou, só faz parte do Ministério de Louvor quem já é líder de célula. Ele falou, o primeiro passo é se preocupar com vidas. Se ele se preocupar só com o instrumento que ele vai tocar, ele não... Para a nossa igreja, às vezes a gente acha isso uma decisão muito radical. Acha muito radical. É porque a gente não olha para Jesus, que foi talvez a pessoa mais radical que nós já vimos. Né? Ou de quem já ouvimos falar. Aí muitas vezes eu olhava e falava, não, isso aí é exagero. E eu fui vendo que não. Porque a responsabilidade com as vidas, ela tem que ser o primeiro critério na vida de qualquer pessoa que vai trabalhar na igreja. E ele falou isso, quando ele falou essa questão de que lá na igreja dele, todo mundo que trabalha é líder de célula. Só líder de célula trabalha. Lógico que as pessoas podem até compor, tá? Mas ele falou, tem que ter, porque quem sabe o valor de uma vida é um líder de célula. Então a gente olha para isso aqui, né? E a gente vê exatamente isso. Qual o nível de responsabilidade? Pense no nível de responsabilidade que é gerar vidas em Cristo, mas não cuidar bem delas. Como uma atitude assim repercute diante de Deus. Cuidar melhor
de todos que chegam. É o que a gente quer. E a gente espera que essa lição de hoje tenha mostrado a importância da consolidação. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Dar uma esticadinha aí, né? E vamos orar? Sim. Não. Não. Ela vai estar servindo, mas liderar, participar de algumas coisas, tem que saber o valor de uma vida. Eu pensava, lógico que a gente não tem como hoje fazer isso dentro de uma igreja pequena, igreja que está avançando, mas quando eu olho para as igrejas que já chegaram nesse nível, a pessoa que chega e vai ver, caramba, o líder de célula está servindo no pátio, ele é líder de célula e ele está tomando conta de carro, ele é líder de célula, mas ele está mexendo no som, ele é líder de célula, mas ele está tocando lá um instrumento, ele é líder de célula, mas ele está cuidando lá do banheiro. Todo mundo chega e fala assim, caramba, eu quero ser líder de célula também. A gente tem os dois lados da moeda. Se isso acontecer, vai ser excelente. Porque todo mundo... O que acontece? O que é a base da multiplicação, líder? Por que a gente vai deixar quem não quer nada fazendo as coisas? Por que a gente vai deixar quem não quer nada tomando conta de carro? A pessoa só quer tomar conta de carro. Ok. A pessoa trabalha na recepção, eu estou aqui, mas eu não quero ser líder. Sabe o que acontece? Isso também tem um lado negativo, por quê? Porque vai falar, eu também não quero ser líder. Aí a gente tem maior dificuldade de líderes hoje. Lógico que nem todo mundo vai ser líder de célula. Mas a gente precisa saber que existe um nível de responsabilidade maior para quem chega a líder. Existe um nível de paixão maior para quem chega a líder. Existem os dois lados da moeda. Porque se a gente deixa quem não está querendo crescer, porque é como numa empresa. Imagina numa empresa alguém que começa a trabalhar como auxiliar administrativo. Ok, ele pode ser um bom auxiliar administrativo a vida toda. Mas eu vou precisar de gente para a chefia. Eu vou precisar de gente para ser supervisor. E se essa pessoa não tiver o desejo de crescer, a gente vai ter a base da pirâmide sempre com pessoas que não vão crescer. Se eu tenho uma pessoa que trabalha na recepção e que fala assim, eu estou aqui, mas eu não quero ser líder, não. Ela pode ainda não ser líder. Mas se ela não tiver o desejo de crescer, ela vai passar isso para todo mundo. Um líder de célula que não queira crescer, virar um supervisor, depois futuramente um pastor, ele também vai fazer com que os seus liderados mantenham o mesmo padrão. Não é questão de, todo mundo vai ser líder. Bom seria se todos fossem líderes. Iam saber o peso de uma liderança, iam saber a alegria de uma liderança, iam saber a importância de uma liderança. Isso seria muito melhor para uma igreja. Porque se eu tenho alguém que não quer ser líder, fazendo as coisas na igreja, pode ter certeza, eu vou ter muito mais pessoas que vão estar olhando para ele, tendo ele como referencial de alguém que está na igreja, mas não está preocupado em crescer. Por isso que Paulo, quando ele escreve, ele vai dizer com relação à maturidade. Eu queria escrever a vocês como mestres, mas estou escrevendo a vocês como bebês. Por quê? Por que ele usa essa palavra mestre? Quem é mestre? Aquele que já ensina. E numa igreja, todos deveriam ser mestres. Quem chega, e se ficar a vida toda, foi o que eu falei aqui na outra aula. Gente que estava aqui há 6 anos e falava assim, eu sou um bebê na fé ainda.
6 anos de vida numa igreja e é beber na fé. Eu queria que alguém fizesse isso com um filho, que tratasse o filho como bebê, depois que o filho completasse 6 anos de idade. Entendeu? A visão é que todos entendam que podem ser líderes. Se todos vão ser líderes, eu não sei. Mas numa igreja que cresce, os lugares de liderança têm que ser para quem é líder de célula. Porque ele sabe o valor de uma vida. Porque quando alguém mexe no dinheiro da igreja, e ele só vê aquilo ali como dinheiro, não vai dar certo. Então é melhor contratar um contador para cuidar de tudo na vida da igreja. Então, eu entendo que a gente está longe disso, mas seria o ideal. Todos que trabalhassem fossem líderes. Ou que tivessem a aspiração de se tornar líder. Porque o nível de cobrança para quem é líder é sempre maior. Quem não quer nada, não tem cobrança, nem ele se cobra. Então, a gente precisa mudar essa nossa visão de liderança, porque se a gente deixa quem não quer nada à frente de qualquer coisa, os que estão debaixo dele são os próximos também a não quererem nada. Entendeu? Por isso que eu entendo, eu passei a concordar com a visão desses pastores. Por ser talvez a gente deixar o coração ir na frente da razão, que muitas vezes nós erramos. Né? Ok? Vamos orar, gente? Pai, graças te damos por esse momento onde a gente encerra essa lição. Precisamos, Pai, olhar para todas as pessoas da igreja, daquele visitante que chega, daquele que toma a decisão por Jesus, como um líder que vai ser enviado do Senhor, para cuidar de pessoas, para liderar uma célula, para estar à frente de qualquer área da igreja, Senhor. Ó Pai, se o nosso olhar começar a ser mais cuidadoso com relação àqueles que chegam, Senhor, nós vamos cuidar melhor daqueles que o Senhor tem enviado, daqueles que nós vamos ganhar. Pai, se nós não ganharmos, nós não teremos a quem consolidar. E se nós não consolidarmos aqueles que estamos ganhando, aqueles que o Senhor está trazendo, Senhor, ó Pai, nós não vamos ter pessoas para treinar e preparar para que possam cumprir a missão, desenvolver os seus ministérios. Pai, essa visão celular, ela é encantadora, porque aquele que chega muitas vezes olhando para si como alguém que não tem muito valor, o teu olhar, que tem que ser o nosso olhar, é de alguém que tem muito valor. É uma pedra bruta que está sendo colocada nas nossas mãos, mas uma pedra que, lapidada, será de grande valor. Pai, ajuda-nos a ter o olhar que o Senhor tem. Ajuda-nos a ver cada pessoa que o Senhor vai mandar para a nossa igreja com o teu olhar de alguém que vai discipular pessoas, que vai cuidar de pessoas e que vai fazer com que essas pessoas reproduzam o mesmo que foi feito com elas. Obrigado por cada um que está aqui. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.